Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise do BTC no par USDT. Tá? Vamos aqui ao nosso tempo gráfico diário. Sempre que iniciamos uma nova análise, preciso recapitular tudo aquilo que já foi falado nas análises anteriores para sabermos como que isso aqui está se comportando, se movimentando, tá? Então nós temos uma linha de tendência de alta. O preço respeitou vários dias essa linha de tendência. Em um determinado momento, essa linha de tendência foi quebrada. Falei para vocês, né, que o gráfico ele estava fazendo o padrão mastro, bandeira, mastro, bandeira. Em uma determinada bandeira aqui, ele acaba aqui perdendo o padrão e o preço cai abaixo do nível da linha de tendência de alta, tá? Então, o ponto-chave da reversão da tendência nesse ponto aqui, tá? Quando o preço corrigiu, tocou a linha de tendência de alta, que era um padrão que vinha se repetindo aqui, buscou níveis mais baixos. Então vamos lá. Agora o preço ele atua de forma diferente. Lançou mastro, claro, negativo, porque esse mastro ele é inverso ao mastro anterior. O mastro anterior seria mastro positivo, bandeira negativa. Agora nós temos mastro negativo e bandeira positiva. Então vamos focarmos aqui nesse padrão. Irei marcar a mínima para vocês aqui das sombras, tá? Esses foram os níveis que o preço já buscou, claro, para baixo. Nós temos aqui um padrão se formando no corpo do candle, tá? O gráfico faz um movimento de alta, perde força e volta a corrigir. Então, por alguns dias, nós estamos no gráfico diário. Por alguns dias aqui, ó, o preço está tentando se manter quando nada no nível de 26, tá? Já buscou 25.160 e agora deixa eu mudar essa cor aqui para não confundir. 25.750. Observem que esse nível é um nível considerável em um determinado momento aqui, para ser preciso, no dia 17 de março. Esse ponto ele atuou como uma resistência. Observem que fez uma sombra, testou, voltou, fez um pullback e rompeu, tá? Ponto positivo aqui, a resistência atuou bem no passado, tá? Para ser preciso aqui no dia 14 de junho, o preço fez um movimento de alta, corrigiu, fez um pullback. Agora em cima do suporte, que no passado foi uma resistência, agora no suporte projeta mais uma vez, tá? E o que o preço faz? Ele corrige e retesta aqui, ó, por vários dias, várias vezes esse nível. Então aqui me leva a crer ou a entender que nós temos um suporte considerável, ou seja, o preço ele está defendendo esse nível 5.160, 26.400, 5.160, 26.400. Poderia acontecer aqui, tá? Nós precisamos aqui, ó, termos cuidado e cautela, porque esse padrão, o preço volta aqui nesse nível, tá? Ele poderia estar fazendo esse movimento, tá? Só para vocês entenderem, ele poderia estar fazendo esse movimento de letra W, tá? Para futuramente retornar desse ponto. Esse padrão de letra W é um padrão positivo, porque nós temos fundos aqui, ó, em paralelo. Devem que buscou aqui, buscou aqui. Aqui eu já poderia dizer assim, ó, fundo duplo, eu acredito que sim, né? Para quê? Para retornar desse. Mas eu não estou dando garantias que vai retornar. Caso isso aqui dê errado, não venha caracterizar uma reversão de tendência, esses aqui são os níveis. Só colocar, esses aqui são os níveis que o preço poderia buscar, tá? 50% de Fibonacci, correção 61,8. Tá, pessoal? Então, se eu só estou recapitulando aqui o que já foi passado em videoaulas anteriores,
Esses são os níveis que nós poderíamos buscarmos aí em uma possível correção. E existe essa probabilidade? Sim, é uma probabilidade alta, tá? Não descarto a probabilidade do preço corrigir, buscar esses níveis. Então vamos lá. Perdendo esse nível, nós teríamos aqui de imediato 50% 61,8. Já falei isso aqui em vídeo passado, eu tenho ciência disso, tá? Mas eu só estou recapitulando para que vocês entendam a minha linha de raciocínio, beleza? 50%, 23.693, 61,8, 21.784. Poderia corrigir até 100% de retração, tá? Estaria em 15.520. Seria esse nível aqui onde o preço deu continuidade a essa alta. Porém, a correção saudável seria até 50%, 61,8 de FIBO. Tranquilo? Vamos adicionarmos aqui algumas ferramentas. Primeiro, a média móvel de 200 períodos. No diário, deixa eu só limpar aqui. No diário, ela já atua como resistência. Eu adiciono a 50, tá? Que eu falei muito dessa 50. Eu observo que por alguns momentos aqui, ó, ela se aproximou da 200 e fez o padrão altista, subiu. Aqui ela se aproxima. Nesse ponto, isso aqui é um ponto crítico, porque 50 cruzando a 200 para baixo dá início ao padrão de cruz morta. E aí, ou cruz da morte, o preço perdendo esse nível, ele poderia buscar os níveis 50%, 61,8. Tá? Se eu adiciono aqui a 9, ela já cruzou a 200 para baixo. Se eu adiciono a 21, já cruzaram para baixo. A tendência dessas médias é empurrarem o preço aqui para baixo. Aí vocês me perguntam até onde eles poderiam empurrar. Primeiro nível aqui, ó, do Price Action, 24.842, tá? Segundo nível aqui que eu vejo, isso aqui foi resistência, já passou resistência, poderia empurrar nesse nível 23.752. Por que empurrar? Então, as médias estão pressionando ou atuando como resistência para que o preço não volte. Então, se essa 50 ela cruza 200, ela teria uma queda que deu início a um padrão de cruz morte e teria uma queda mais acentuada. Observem que o Price Action ele mostra níveis de suporte para nós. 21.566. Eu irei parar aqui nesse nível, tá? Poderia colocar até o nível que foi onde iniciou o movimento de 15.700, beleza? Então atentem para esses movimentos aqui, para esses níveis. Aqui nós temos a linha de tendência de alta, ela foi quebrada conforme eu falei anteriormente. Agora, o que me chama a atenção aqui? Bom, se o preço volta desse ponto, aqui seria a máxima e aqui seria a mínima. Eu estou pegando a mínima desse fundo aqui. E aí nós teríamos aqui de imediato, tá? 23,6, colocar na cor preta porque para cima é resistência. 38,2, 50% na cor lilás e 61,8 de FIBO seria nesse nível. Então, caso o preço ele faça uma reversão de tendência nesse nível aqui, tendo o seguinte, linha de tendência de baixa, LTB, pega desse ponto, passa no topo lá e nós puxamos aqui para o nível de suporte. Ou seja, tiro isso aqui, tá? Vocês já sabem que existe aqui uma linha de tendência de alta e aqui nós formamos triângulo, tá? Então nós temos esse padrão no diário, padrão muito simples e claro, fica óbvio aqui para quem quiser enxergar que está próximo, testando, como eu falei, bombardeando aqui, ó, o suporte. E aí o que é que o preço faz? Ele desceu aqui, ó, foi a 25, 396, sobe, vai na média de 9 e 21, aqui no caso na 21, buscou 26.441. Na mesma, deixa eu aumentar aqui, na mesma proporção ou velocidade que sobe e cai. Então isso aqui é complicado para o operador, tá? É complicado, isso aqui precisa de uma decisão. Então o que é que eu faço? Ele agora marcou uma máxima que seria aqui na 21.
irei colocar na cor azul, nós temos esse canal, onde o preço está trabalhando. Ele toca aqui 26.445 e suporte 25.672. Quando perde, ele faz uma sombra aqui mais baixo. Então, nesse padrão aqui diário, a tendência do gráfico é continuar corrigindo, a não ser, tá? Porque é preciso reforçar que se entrar uma agressão de mercado aqui, injeção de capital, ele volta para retestar o topo do triângulo tranquilamente e poderia acontecer isso aqui, ó. Como isso aqui é um nível considerável de suporte, tá? Já tem vários dias aqui, ó, o preço simplesmente voltar desse ponto. Eu não descarto nenhuma probabilidade do mercado, né? Não estimamos o mercado. Ele poderia voltar daqui e bater 50%, 61,8 tranquilo, né? E onde seria o ponto de entrada? Aqui nesse caso, como nós temos as médias, seria aqui, tá? 26.475. Você fala, pô, Cláudio, mas está 25.780. Bom, aqui vocês poderiam fazer um scalp, tá? Deixa eu ver a margem se compensa comprar aqui e vender aqui, olha. Tá dando 3,22%. A teoria diz que precisamos arriscar 1 para buscar 3, né? Então, nesse caso, está dando 3,22. E vocês operam alavancados, comprando aqui, ó, alavancando o preço, tá alavancando a aplicação. Vamos lá que 3,22 vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 10, daria sim para fazer uma operação e de preferência se conseguissem comprar nesse nível de sombra, tá? Ou nesses níveis, porque são 4 níveis aqui de sombra. Então, se compra mais abaixo, aumenta a margem aqui, ó, 4,52. Agora, cuidado, entrar alavancado aqui para long, só se tiver sinais claros que o preço está revertendo. Caso contrário, ele irá perder tudo isso aqui, certo? Então, o que é que acontece? Se nós colocarmos aqui no 4 horas para dar uma adiantada na nossa visão, já posso até limpar aqui a questão do triângulo. Observem que as médias elas já cruzaram a 200 para baixo. E no 4 horas nós temos um leque negativo. Não tem como eu analisar algo positivo aqui. Ah, aqui volta e tal. Poderia voltar sim, mas olha a condição. Eu quero pegar isso aqui acontecendo. Por que que eu estou indo para o semanal? Claro, no diário está acontecendo algo que uma correção. A correção ela reflete aqui no nosso semanal. Mesmo padrão. Linha de tendência de alta, perdeu em algum momento, mas algo aqui, ó, tá diferente do diário que é. Que seria, né? Esse padrão aqui, ó. A EMA de 200 períodos no semanal, ela poderia atuar bem. Então, onde seria a correção saudável? Caso o preço ele venha a perder o preço, tá? E não médias cruzando médias. Onde esse preço ele poderia buscar dentro de um padrão saudável de correção. 38,2 já pegou, tá? É um nível. 50% está aqui na cor lilás e 61,8 está aqui na cor dourada, exatamente no suporte aqui no price action, tá? Poderia buscar 100% de retração, então eu marco os sinais aqui e marco aqui, correto? Seria a mínima. Bom, liberando aqui para não ficar uma poluição visual, eu tiro aqui a linha de tendência, suporte, claro, tá? Nós temos um suporte aqui, claro. E olha que coisa interessante, a 200 ela poderia segurar o preço e ele voltar desse nível. Mas onde que está 200? Aí eu pego uma média aqui, ó, na cor azul para não confundir e marco onde seria a 200, 24.821. Show de bola, né? Dá uma ampliar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Então observa que bacana, ela poderia voltar desses níveis. Observem que lá no diário ela fez 1, 2, 3, 4 níveis aqui, ó, 25.233. Mas ela poderia voltar aqui até o nível da 200, 24.821 e quem sabe 50% 61,8 de FIBO. Bom, aqui na minha visão no semanal, deixa só, o que é que eu vejo aqui? Vamos voltarmos aqui buscar
tentar entender o que aconteceu. Aqui eu tenho uma linha de tendência de baixa, eu irei trabalhar Price Action, então eu irei ocultar aqui as nossas médias, tá? Eu tenho uma linha de tendência de baixa que em um determinado momento rompeu, não confirmou, voltou. Aqui, como eu já falei, se eu fizer isso aqui, ó, eu vejo um rompimento claro de que, aqui mais uma vez, possível movimento de onda 1. Preciso identificar o que aconteceu aqui. Se aqui foi uma 2, se aqui foi uma 3, se aqui foi uma 4, uma 5, se aqui teve A, B ou C aqui dentro, tá? Então, rompeu aqui, eu acredito que aqui seja 1, eu acredito que esse fundo seja 2, eu acredito que aqui seja 3, tá? Aqui poderia ser um pullback de onda 4 e aqui movimento para cima de onda 5. De qualquer forma, esse movimento aqui é o maior, tá? No micro, tá, pessoal? Deixar bem claro, no micro. E aí eu tenho um movimento que ele poderia ter feito aqui, ó, no micro, esse padrão A. Observe que aqui nós temos um padrão verde B e um padrão C. Beleza, um ciclo completo. Mas um ciclo completo de quê? Aqui nós estamos no semanal. Vamos para o macro. Então, se eu vou para o macro, eu poderia ter isso aqui, ó. Peguei daqui, eu tenho até o movimento. Deixa eu só colocar aqui uma resistência para ficar bacana para vocês entenderem. Olha, resistência aqui, tá? A cor preta. Respeitou aqui, ó. E aí corrigiu. 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Um ciclo completo de quê? De um macro, tá? Todo movimento macro, ou seja, dentro de um movimento 1, certo? E aqui foi 3, tá? Ou dentro de um movimento, sempre tem de um movimento macro, sempre temos movimento micro. Então, se aqui foi 1 até aqui, ó, 20.740, movimento 1, aqui poderia ser um pullback de movimento 2 para depois 3, para depois 4, para depois 5, tá? Essa seria a lógica desse movimento aqui. Então, observe que em um movimento macro 1, 2, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Como o 2 é de baixa, é correção A, B e C. Então, está dentro do padrão, beleza? Então, onde seria aqui, tá? Vou deixar aqui mastigado para vocês. Qual seria a nossa linha de raciocínio? Bom, se aqui um movimento de baixa acentuado, ele buscou um fundo, nós temos níveis aqui a serem buscados. Observem só. Aqui já pegou, né? Eu estou falando para cima. Resistência aqui, 31.740. Aí acima da resistência eu tenho movimento aqui, ó, 38.2, 50% na cor lilás e 61.8 de FIBO. Lembrando que, assim como o preço ele pode buscar até 100% de retração, ele poderia buscar até 100% de projeção, que seria aqui em 69. Eita, aí o pessoal fica doido. Nossa, será? Mas a normalidade é aqui, tá, pessoal? 42, 486, 48, 743. Agora vamos lá. E quem dá a mão dá a palmatória, né? O movimento 3 seria aqui, tá? O back dá 4 para depois fazer um, quem sabe até superando 48. Existe essa probabilidade? Sim. O que eu preciso esperar ou aguardar desse padrão aqui que eu estou apresentando para vocês? Eu preciso do pullback, tá? Primeiro, posso limpar aqui, né? Acredito que sim. Primeiro, eu tenho uma mínima. Segundo, que eu preciso monitorar a minha máxima, ou seja, máxima 26.514, mínima 25.262. Aqui precisa acontecer uma fuga. Eu acredito que todos esperam que essa fuga seja para cima, mas conforme eu falei, como ele poderia corrigir até 50% e 61.8 de FIBO, ainda tem margem para corrigir, tá? Poderia perder, buscar 50% ou perder e buscar 61.8 de FIBO. O que acende aqui, né, o reforça uma probabilidade de buscar esses níveis no diário aqui a 50 cruzar 200 para baixo, certo? Então nós temos aqui, ó, recapitulando,
uma média de 200 períodos que está segurando o preço. Olha, está segurando o preço, mas o que conta não é o cruzamento do preço dos candles com a média de 200, e sim o cruzamento da 9,21 com 200. Entendem? É preciso deixar isso aqui bem claro. Tirando aqui para não ficar poluição visual, nós temos aqui, ó, 23.569, 20.709. Poderia corrigir até esses níveis e daqui, ó, fazer aquele velho padrão. Eu já venho falando desse padrão, pessoal, desde janeiro, tá? Poderia fazer isso aqui. Eu tenho uma análise de janeiro, só que isso aqui é semanal, precisa de uma semana para abrir um novo candle. Então, hoje, sexta-feira, domingo, tem abertura de outro. Poderia fazer o quê? Abrir aqui, ó, confirmando que vai para baixo, e daqui até domingo, o diário já se decidir aqui a 50, se aproximando da 200, entende? Então, até aqui, ó, seria um nível saudável, 21.729. Bom, se nós não temos a decisão do mercado, o mercado, nós seguimos tendência. A tendência está mostrando a princípio aqui que é baixa. Para que eu vou entrar se eu não for fazer um short, uma operação shortando até o nível de 21? Simplesmente eu observo e cruzo as mãos, certo? Quando chegar nesses níveis, eu falo, olha, deixa eu ver se a minha teoria, né, a minha análise está correta. Aqui é ponto de compra. Para quem conhece, para quem opera, análise técnica e price action. Porque existe a probabilidade de ir lá no diário, quando cruzar 50, cruzar 200, o mercado entrar em um viés pessimista e despejar e ele cair mais abaixo, ó. 19 está aqui, aqui nós temos 15 e 400. Poderia sim voltar a estacar zero aqui, não descartem essa probabilidade. Porém, reforçando mais uma vez, esse padrão no semanal ele é positivo porque a 200 está atuando bem, certo? Poderia corrigir até esse nível para fazer uma 3. Aí vamos lá. Entrada conservadora aqui, estou dando essa análise mastigada. Se ele fez o back dá 2, quem entrou aqui certamente vai instalar o seu stop nesses níveis aqui, certo? Para não perder esse lucro até o movimento 1, acredito que já instalaram o stop. Então o que é que acontece? Eu tenho uma máxima. Eu posso entrar no pullback da 2, que seria aqui 50% 61,8. Isso eu estou falando, deixa eu dar mais uma ampliada aqui. Isso eu estou falando caso o preço ele não volte daqui, tá, pessoal? Da 200. Prestem atenção, ó. Ponto de reversão, ponto de reversão, ponto de reversão. Se volta daqui, quem entrou aqui com certeza calibrou o stop. Se não pegou nesses níveis aqui, está na operação, correto? O que é que a teoria diz? Onde é que está o nosso stop? Tem pessoas que ficam, mas o stop, ó. Entrei aqui, subiu até aqui, certamente estaria aqui ou aqui. Porque são fundos, mas eu já expliquei. Gerencie, se ficar muito distante aqui, ó, um stop muito alto no corpo, tá? Olha o preço onde foi. 12,48. Bom, se você acha que 12 tá muito, você colocou stop aqui. 6, não sei quanto você colocou, 5. Pegou, corrigiu, foi em uma máxima. Detalhe de operação, rompeu o topo anterior. O topo anterior foi essa sombra. Olha só, sobe, rompe e volta. Entende? Onde seria a próxima entrada? Quando ele romper, para a entrada conservadora, tá? Para quem é conservador, quando ele romper o topo que ele fez no passado, que seria aqui, 31.743. Mas para quem já tem uma visão e já tem um perfil mais agressivo, né, ou arrojado, entra aqui na 2, tá? Para quê? Para buscar esse nível. Movimento 2 até 31.800, 28,85%. Calma. Aqui, tá? 26,02. Ah, Cláudio, caiu mais, veio a 50%. Então você entra aqui em 50, em 61,8 daria 34,68, em 50%, 45,92. Mas vamos lá, mas se eu entro aqui, né? Por que que eu vou entrar aqui se isso aqui é negativo? Eu só entro aqui quando eu encontrar um sinal claro de reversão de tendência. Aí eu entro aqui. Caso contrário, o que o preço poderia fazer? Ele poderia cair até o nível de 50%. Aí eu penso, poxa, poderia ter voltado, não toma stop. Então preciso aguardar a confirmação do semanal no domingo, se ele abre negativo. Se ele abrir positivo, já está me dando a entender aqui, ó,
E daqui poderia voltar. Só faltam o quê? 2 dias? Hoje sexta, sábado, praticamente 2 dias, tá? Sábado e domingo, o dia todo até 21. Praticamente 2 dias. Não custa esperar isso aqui, ó, no semanal. De contrapartida, o diário continua trabalhando, né? Poderia vir correção ou simplesmente uma projeção, que é o que eu falo que abri aqui positivo. Agora o diário, hoje às 21, ele já mostra alguma coisa. Vocês acompanham isso aqui, tá? Ponto de entrada na 200, ponto de entrada na 50, ponto de entrada no 61.8. É preciso aguardar. Agora, o que eu tenho para mostrar para vocês é isso aqui. Se isso aqui, ó, se concretizar, 61.8 e voltar a subir, show de bola, tá? O nível, vocês viram lá que é 48K no semanal. Agora, é preciso acompanhar isso aqui no diário, porque o diário tem um agravante, como eu falei para vocês, que seria a média de 50 períodos, ela cruzar essa 200 para baixo. Aí, certamente iria empurrar o preço, iria empurrar com vontade, porque é um padrão negativo para os morta do Bitcoin. Está próximo. Não estou dizendo que irá cruzar, mas se cruzar aqui, já pode tranquilo abrir o seu short, porque ela vai buscar 50%, 61.8 de FIBO, sem medo de errar. Cuidado, Claudio. Você está falando que de 50 cruzar 200 busca short? Busca aqui, ó, 21, busca tranquilamente. Todos sabem que esse padrão é um padrão negativo e no diário, se acontecer, ele tem um peso maior, tá? Poderia shortar até 21.701 e quem sabe 100% de retração, o Bitcoin voltar a estaca zero. À medida que no diário ele cai aqui, ó, acaba que desconfigurando, descaracterizando uma possível onda 1 lá no semanal. Ele poderia até cair aqui, 21, 100%. Aí nós vamos no semanal olharmos como que está lá, se lá está dentro da normalidade. Se fugir também eu falo, olha, perdeu, descaracterizou, perdeu o suporte da 2 lá e agora está buscando o fundo, tranquilamente, entende? Olha, aqui no diário ainda é normal, ó. 50, se aproximou, cruzou. O preço vir até 21, quem sabe 15.500. Ela poderia fazer isso aqui, ó. Eu espero que faça, tá? Se caso cruzar para baixo, ela poderia fazer isso aqui, ó. Desceu daqui, cruzou a 200, empurrou o preço até 50% 61.8. Daqui vira a mão novamente. Normal. O complicado é se fizer isso aqui, ó. Entende? E descendo junto com a 9,21, empurrando o preço para onde? Empurrando o preço cada vez mais abaixo. Então é normal se ela fizer isso aqui, der uma cruzada aqui na 200, olha, agora tudo derrete, desce para 50, 61.8, se descer mais, empurra até aqui e depois faz isso. Tranquilamente. É por isso que eu falo, é preciso acompanhar o mercado, tá, pessoal? Não se pode operar, agora é 100, agora é 1.000, agora vai. Mais uma ferramenta, nuvem de Ichimoku, negativa, tá? Empurrando aqui, ó, além de nós termos aqui as médias 9,21, empurrando o preço para baixo, ó, resistência clara, 9,21, 150, nós temos a nuvem de Ichimoku. Eu vou colocar mais uma das ferramentas aqui que são ensinadas e apresentadas no nosso curso de análise técnica, que é bandas de Bollinger. Olha como está isso aqui. Observe que ele está defendendo esse ponto. Se eu colocar isso aqui no semanal, tá? Só para vocês terem uma ideia. Deixa só explicar para vocês. Se eu coloco isso aqui no semanal e eu coloco uma 200 aplicada, observa como a coisa funciona bem. Nós sabemos que como que funciona bandas de Bollinger. Deixa eu ver se eu ajeito isso aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu ajeito aqui para ampliar assim, assim fica bacana. Observem só, bandas de Bollinger, tá? Não é uma aula de bandas de Bollinger, mas é o básico. O preço, ele está no topo aqui. Todo mundo sabe que ele estava no topo das bandas, tá? O que é que ele faz? Deixa eu ver se eu encontro a ferramenta, que é tanta ferramenta, eu acabo que me perdendo aqui nessas. Mas eu acho, não tem problema. Um dia, né? Quem sabe? Olha, ele vem em topo, bate o fundo da banda. Tentou o topo da banda, não foi e bateu fundo. A teoria diz que ele não passa muito tempo fora das bandas de Bollinger. Então ele fugiu aqui e retorna para as bandas, tá? Depois o que ele faz? Fundo de banda e busca aqui, ó, topo de banda. Corrigiu, topo, corrigiu, topo.
E o que ele fez aqui? Observe que aqui tem uma informação. Nós temos uma linha central, né? Poderia ser aqui o nosso eixo zero. E ele, em determinados momentos, quando ele testa a resistência, ele volta até a média, tá? E depois o que ele faz? É linha superior e inferior e nós temos a média aqui. Ele sobe, bate na resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte. Perdeu. Então observem que, se vocês analisarem a lógica, toda vez que bandas de Bollinger bate no fundo, seria ponto de compra. Bate no topo e calibre stop, perdeu, ponto de compra. Bate no topo, calibre stop, perdeu, ponto de compra. Ele sobe, bate no calibrou stop, perdeu, certo? Aqui ele não dá toda essa vantagem quando ele busca fundo. Mas aqui, ó, voltando, eu falei a grosso modo, tá? Expliquei a grosso modo só para chegar nesse denominador comum. Aqui é diferente, tá, pessoal? Fundo das bandas de Bollinger, isso aqui é semanal, demora, mas a 200, olha que bacana. Poxa, o que você falou está se confirmando. Primeiro, que esse movimento de banda ele vinha descendente. Observem que o movimento ele é assim, ó, do topo para baixo. Observem como vem a banda, cabeça para baixo, descendo ladeira abaixo. Aqui nós já temos uma inclinação positiva para cima. Olha como as bandas elas buscam movimento para cima. E mesmo a banda indo para cima, o preço bate fundo de banda. Aqui o que é que ele me mostra? Se não perder a 200 ou a banda virar a direção, como seria virar a direção, Claudio? Isso aqui, ó. Ela faz isso aqui. Claro que se fizer pullback da 2, ela vai fazer isso aqui. Observem que aí o preço iria trabalhar aqui, ó. Entendem? Mas aqui não. Nesse caso, nesse momento aqui, é positivo. Por quê? Ela fez um movimento padrão, que seria uma possível onda 1 no macro, e está fazendo uma 2. Ela está fazendo uma 2 aqui, ó. Isso aqui é 2. Bom, pela análise da ondas de Elliott, né? Movimento 1, 2 é ponto de entrada. Pela análise das bandas de Bollinger no semanal, seria fundo de banda, seria ponto de entrada para no mínimo o preço voltar daqui desse ponto e buscar a resistência da banda, que estaria, ó. Deixa eu colocar uma resistência aqui onde a banda voltou, tá? Onde a média superior, a linha superior. 31.774, 31.800. Seria comprar aqui para buscar aqui, tá? Vamos lá que tocou na 200, olha. 28.39, bacana isso aqui. E não poderia acontecer, não deve, poder pode, é perder a 200. Aí certamente iria buscar níveis mais baixos, mas isso aqui é positivo. Agora vamos a mais uma ferramenta para tirar a prova dos 9. Eu gosto de tirar a prova dos 9. E aqui no semanal nós temos média móvel de 200, bandas de Bollinger dando sinal de que aqui poderia ser um ponto de entrada, e movimento 1 das ondas de Elliott, pullback da 2. 3 indicadores. Agora eu quero tirar a prova dos 9, claro que não é uma ferramenta que vai dar o voto de Minerva, nuvem de Ishimoku. Entenda o seguinte, possível movimento 1, resistência, né? Possível movimento 2, suporte. Pela lógica, né, o que eu estou aguardando é que poderia aqui desse nível de 50% ou 1.8 fazer um movimento 3. Isso é o que eu espero dentro da minha análise. Por que cargas d'água? A nuvem de Ishimoku, ela está me dando uma projeção de que no futuro, tá? Não é uma cartomante, tá, pessoal? É uma ferramenta. É positivo. Poxa, aí agora ele complica a minha situação. Eu já espero um pullback de 2 para entrar na 3, já espero a 200 segurar e nuvem de Ishimoku está no fundo, aí vem as bandas de Bollinger está no fundo, aí vem a nuvem de Ishimoku e diz, olha, isso aqui futuramente é positivo. Olha o que ela fez aqui, ó.
gráfico vinha em um padrão altista, ela vinha atuando como suporte, suporte. Até aqui, ó, ela mostrava que era positivo. Quando perde, ela aí passa a mostrar para nós, ó, que é negativo. E começa o quê? A funilar. A teoria diz que o preço tende a romper no afunilamento da nuvem. Será, Cláudio, que rompe mesmo? Olha, ela vinha com suporte aqui, em um determinado momento afunila. O preço caiu antes, caiu aqui, ó, tá? E aqui vem um padrão de baixa, acentuado, porque tem outro detalhe aqui, tá? Quando está assim, ó, fechado, né, é fraco, um padrão fraco. À medida que ele vai ficando mais largo, observe que é um padrão mais forte. E aqui vem um padrão de baixa, ele enlargueceu aqui, ó. Olha para onde o preço foi. Era um padrão forte de baixa de resistência. À medida que o preço busca resistência, vocês observam que ele vai afunilando e enfraquecendo, e a nuvem me diz que, além do enfraquecimento, essa projeção de períodos aqui é positiva. Então eu tenho nuvem de Etimoco me dizendo que poderia realmente acontecer a reversão no semanal aqui, ou quem sabe no 50% 61,8, mas que isso aqui é positivo. Então eu fico tranquilo em relação ao diário, tá? Vou encerrar porque senão fica muito longo, tá, pessoal? Eu entro na análise e já passo para o técnico e lá vai. Observem aqui, ó, tá? Eu fico tranquilo em relação ao cruzamento da 50. Por quê? Porque a 200 está atuando bem. Eu sei que isso aqui poderia perder a qualquer momento, mas lá no semanal poderia segurar, fazer pullback de 2 e o movimento de 3 seria show de bola para nós, tá? Claro, para quem opera só para cima, nós operamos para baixo. Se perder, certamente eu irei dar o sinal do movimento short, tá? Do ponto de entrada. Daqui a 15 minutos já foi, né? Tudo aqui para baixo, 9,21 certamente cruzou para baixo aqui, ó. E aí padrão confirmando mais uma baixa aí, iniciando no 15 minutos. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos, tá? Peço a vocês que deixem o seu like, o seu comentário. Se tiver interesse em aprender análise técnica voltada para Bitcoin e altcoins, é só me procurar e tem o meu WhatsApp, tem um link do nosso grupo aberto. Eu estou ministrando aqui treinamentos e análise técnica de Bitcoin e bolsa, tá? Eu tenho 2 grupos. A pessoa que entra no grupo de análise técnica de cripto tem acesso ao grupo de análise técnica de bolsa ou vice-versa. Se entrar na bolsa, eu coloco no grupo cripto, tá? É preciso ter 2 mercados para atuarmos, porque só criptomoedas chega um momento que é preciso aguardar a maturação, é preciso aguardar eh, o tempo. Então, algumas pessoas perdem porque quando o mercado chega em um ponto desse aqui, ó, de correção, a pessoa não sabe operar mercado futuros para shortar. Aí, ao invés de cruzar as mãos, fica procurando oportunidades onde não tem. E pior, para cima, contra a tendência. Aí o que é que faz? Eu acho que daqui volta, compra, aí aguardando que suba, ele faz isso aqui, tá? E aí, ó, ou toma stop ou fica preso, aguardando um próximo capital para entrar. Então, quando o mercado cripto vai mal, nós operamos a bolsa, né? Bolsa de valores. Quando a bolsa está tranquila ou está em queda, nós voltamos e operamos o mercado cripto. Não tem problema algum. Quem opera mercado cripto, tira bolsa de letra. Dá para ganhar nos dois e não atrapalha nada, tá bom, pessoal? É só para não meter as mãos aqui, ó, pés pelas mãos e ficar perdendo. Então nós operamos os 2 mercados. Outro detalhe, nem todo aluno se identifica com cripto, principalmente scalp e day trade. Tem alunos que ele só irá se identificar operando o mercado cripto no médio e no longo. Vamos aqui, tá? Jogo rápido. Bom, se você aguarda, um exemplo, você vai entrar em uma operação do mercado cripto no semanal. Observe isso aqui. Aí eu trabalho, meu dia corrido, entrei aqui. Eu tenho que fazer o quê? Simplesmente aguardar toda essa projeção. E qual a minha função? Após entrar aqui, só calibrar top. Então, um operador desse, ele pode trabalhar tranquilamente, pode levar a vida dele tranquilamente, que ele só vai entrar uma vez por dia, ou quem sabe na semana, e calibrar o stop da alta do Bitcoin. E surfar todo o movimento de onda 3. Não precisa sentar 8 da manhã, ficar até às 16 operando isso aqui. Então, é o cara que se identifica com médio e longo prazo, porque tem outra atividade. Quem não tem, sim.
pode colocar aqui no 15 minutos, fazer scalp, quem sabe no 4 horas trabalhando no day trade. Então, assim, é preciso saber o seu perfil e o seu padrão de operador para se adequar a isso aqui. Então, se o seu perfil é médio e longo, caixa tranquilamente na cripto e na bolsa. Ah, mas o meu é curto. Você tem que decidir qual dos dois irá trabalhar. Não tem como escalpelar dois mercados ao mesmo tempo. Mas eu posso trabalhar no médio, no curto, na cripto e trabalhar no médio e longo na bolsa. Dá para se fazer resultado e ter lucro em ambos, tá bom? Muito obrigado pela atenção e vamos aguardar o próximo vídeo, né, ou a próxima análise.